Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 355, né? Noções sobre as aparições dos espíritos, Livro dos Médiuns, capítulo 5, capítulo 6, né? E agora é a questão de número 15. Magnífica essa questão. Não sei, pode ser que fiquemos nessa questão durante todo o programa de hoje, né? Porque ela é muito extensa, né? Ela é muito extensa. Então, olha só para você ver. Kardec pergunta assim, ó: compreende-se que, sendo uma espécie de evocação, o pensamento faça com que se apresente o espírito em quem se pensa. Ué, veja bem, Kardec não está certo? Ele está certo, né? O pensamento é uma evocação. Por exemplo, se os espíritos, se eles encontram-se em determinados hospitais, sendo tratados pelos médicos, né? Ou em determinadas regiões na erraticidade. E se os encarnados aqui na Terra, né, ignorante de causa e de efeito, até aqueles que têm conhecimento também, se a pessoa ficar evocando mentalmente, por exemplo, eu vou usar meu pai só porque meu pai está bem, então eu posso usar assim. Eu fico pensando assim, ó: saudade do meu pai, ai que saudade do meu pai, eu não aguento mais vontade de ver meu pai, ai que vontade de ver meu pai, nem que fosse mais uma vez, meu Deus do céu, que vontade, que vontade. É natural, não é? Que meu pai, ele vai ouvir-me, ele vai me ouvir. Porque o pensamento é uma evocação. O pensamento é um canal de comunicação. Então, assim nós sabemos, assim nós pensamos, mas você observa onde vai dar isso aqui. Em que se pensa? Como é, entretanto, que muitas vezes as pessoas em quem mais pensamos, que ardentemente desejamos tornar a ver, jamais se nos apresentam em sonho, ao passo que vemos outras que nos são indiferentes e nas quais nunca pensamos. Você entendeu essa? Você evoca teu pai o dia todo, a semana toda, o mês todo. A tua mãe, tua filha, teu filho. Você evoca o teu ente querido que desencarnou. Ai, eu não consigo viver mais aqui na Terra sem você, Justino, né? E todo dia você evoca. Você fica naquela, ai, ai. É lógico que o Justino, né? Ou a Justina, onde ela ou ele
estiver, eles vão te ouvir, né? Nós aprendemos assim. Então, é natural que à noite, em sonho, né? Porque o sonho é nada mais, nada menos que o desprendimento da alma do corpo físico, a alma que está aqui no corpo físico, essa alma que está aqui no meu corpo, eu, alma, o eu, alma, porque está no corpo físico, está reencarnado. Se estivesse desencarnado, seria espírito. O meu eu se desprende e é natural que eu, né, vou até uma região no plano espiritual, na erraticidade, e é natural que eu me encontre com a minha mãe, com o meu pai, com o meu filho, não é natural? Já que o pensamento é um canal de comunicação. Já que o espírito, na onde ele está, ele me ouve, né? Ele sente a minha evocação. Então é natural que eu, aquela noite, eu sonhe com ele, não é? Mas acontece que aquele dia que eu estou mais assim, que eu estou assim mais apaixonado no meu pai, aquele dia que eu mais evoco o meu pai, que a vontade louca de vê-lo. Aquela noite, eu deixo o meu corpo físico, eu alma, deixo o meu corpo físico, vou a alguma pradaria, vamos pensar assim, não é padaria não, é pradaria. Eu vou a alguma pradaria, alguma coisa assim, e ali eu deparo com uma pessoa que aqui na Terra eu não era lá muito, né? Não tinha muita intimidade com a pessoa, não. Eu aquela pessoa para lá e eu para cá. Eu deparo lá com uma pessoa assim que ficou me devendo um dinheiro, entendeu? Eu deparo com uma pessoa que eu não gostava muito dela quando estava aqui na Terra, né? Eu deparo com um amigo, eu deparo com um parente distante, eu deparo com um desconhecido, mas o meu pai mesmo não. Ué, por quê? E Kardec é inteligente, né? Kardec é inteligente. Por quê, gente? Se o pensamento é uma forma de comunicação, se onde o espírito se encontra, ele me ouve, ele sente as minhas energias chegando até a ele, através do pensamento, ele sente as minhas amarguras, as minhas aflições, ele sente o meu chamado, a minha evocação. Venha, venha. Nós vamos depois ler a resposta dos bons espíritos, mas nós temos que entender uma coisa.
Você fala assim, mas por quê? Ó, nós não vamos nem para a resposta dos bons espíritos, nós temos que raciocinar. Esse processo é relativo. Vamos pela lógica. Não é porque a pessoa ali conviveu conosco durante 20, 30, 40 anos como moribunda ou moribundo. Você sabe o que é isso, né? Um acamado na cama, em estado vegetativo, você entendeu? Atrofiado. Então as pessoas, por esse lado pensando, as pessoas pensam assim, minha tia, minha mãe, meu pai, 30 anos acamado como moribundo, vegetou durante esses anos. Hora dessa, meu pai, minha mãe, minha tia, estão nos braços de Maria. Braços de Maria? Braços de Maria? É o que a gente espera. Mas se eu disser a você que esses que permaneceu 30 anos como moribundo pode encontrar-se preso dentro de um túmulo, pode encontrar-se nas profundezas das regiões umbralinas e não numa colônia espiritual. Se eu disser isso, você vai falar assim, mas Luiz, você é sempre contra? Não, não sou sempre contra, eu sou realista, porque eu deparo com essas situações constantemente. O que conta para o plano espiritual não é o corpo físico atrofiado. O que conta é o eu resignado, ali naquele corpo atrofiado, 30 anos como moribundo. Muitos, 30 anos sem falar, 30 anos às vezes também sem enxergar, atrofiado ali naquele leito de sofrimento. Mas você tem conhecimento do pensamento daquele moribundo? Você tem conhecimento? Não tem, né? Você sabe se o pensamento daquele moribundo é um pensamento de um ser resignado, que aceita com resignação, com humildade, com paciência? Você tem noção se ele ali pensa-se, oh meu Deus, muito obrigado por eu viver nestas condições, atrofiado nesse leito, bendito leito. Muito obrigado, meu Pai. Né? Estou resgatando dívidas do passado. Muito obrigado, meu Pai. As pessoas avaliam o suco da laranja pela casca. As pessoas avaliam os santos pelo corpo físico. E o santo, apesar que santo eu estou usando, porque isso é mitologia, isso não existe. O santo não é aquilo que nós vemos por fora. O santo ou o diabo, mitologia, todos dois, é aquilo que encontra-se por dentro, onde nós não conseguimos enxergar. Nós não conseguimos enxergar a santidade de ninguém interior. Você consegue enxergar os pensamentos do seu marido, ou da sua esposa, ou dos seus filhos, ou dos seus pais, ou dos seus irmãos? Você consegue enxergar os pensamentos deles? É isso que eu quero dizer. Então tem pessoas que às vezes passa 10, 15, 20, 30 anos como moribundo. Desencarna, vai para as regiões umbralinas. Semelhante atrás de semelhante.
Como tem moribundos, veja bem, que viveu 30 anos resignado naquela situação, desencarna, vai direto para as colônias espirituais, não como santo, mas resignado, dando graças a Deus por ter quitado débitos de existências passadas, como uma amiga minha que chamava aqui na Terra Mariana Marques, que já conversei várias vezes com ela, e ela agora parou de me pedir, mas no começo ela dizia assim: ô meu amigo, pede para as pessoas lá na Terra parar de ficar pedindo e de fazendo promessa em meu nome, porque eu não sou santa. Toda vez que eles colocam naquele local onde o meu corpo foi sepultado uma vela e acende e faz um pedido, é como se eu estivesse, o meu eu sendo queimado aqui na parte espiritual. Eu falei, mas não adianta, minha amiga, as pessoas não entendem. Então, sabe o que a senhora tem que fazer? Eu ainda tive que ensinar ela uma coisa. Sabe o que a senhora tem que fazer? Ignora isso. Sabe por quê? Porque eu vou dizer uma coisa à senhora. A senhora desencarnou fisicamente, mas a senhora não desencarnou espiritualmente. Mas como assim? Se a senhora tivesse desencarnado espiritualmente também, a senhora não estaria sentindo nada do que as pessoas estão pedindo no nome da senhora lá na Terra, e nem fazendo com as velas lá no nome da senhora. É porque a senhora não desencarnou da humanidade. Só não desencarnou da Terra. Porque minha amiga, eu disse a ela, morrer é muito fácil. Mas desencarnar é que é difícil. Desencarnar que é difícil. Por isso que o Espiritismo usa o termo desencarnar. Porque nós não podemos admitir esse termo morrer. Primeiro, porque ninguém morre. E segundo, que morrer é uma coisa, desencarnar é outra coisa. Eu conheço milhões de seres que morreram fisicamente, mas que continuam ainda reencarnado. Reencarnado mentalmente. Não se desligaram das coisas aqui da Terra. Estão presos às coisas da Terra, espiritualmente. Você entendeu agora? Então, tem muitos seres que viveram aqui 30, 40 anos moribundos e ascenderam. Tchum. Cada caso é um caso, por isso que o processo é relativo. Tchum. Ascendem. Assim, 2, 3, 4, 10 horas depois. Outros vão para as regiões umbralinas. Outros demoram 5 anos depois para ele ascender. Outros, falando de moribundos, outros vão viver 40 anos aqui, 30, 40 anos aqui na Terra preso a um corpo físico, mas como ele só morreu, ele não desencarnou, ele ainda continua preso às impressões perispirituais lá dentro do túmulo. Então, ou alguns seres encontram-se nas colônias espirituais, muito distantes, ou outros seres já até reencarnaram, ou outros seres reencarnaram em outros planetas, ou reencarnaram aqui na Terra mesmo. Você entendeu? Então, você evoca esses espíritos, esses parentes, e se o parente que você evoca, e se ele está no umbral, ele não vai vir aqui. Ele não vai deixar o umbral para vir ficar. Você não vai sonhar com ele. Você não vai sonhar com aquele parente seu que
tão cedo você o verá. E se aquele parente seu que você evoca mentalmente tá trancafiado nos túmulos, ele nem sabe que desencarnou. Ele só sabe que morreu. Mas ele não sabe que desencarnou porque ele não desencarnou ainda. Agora, se o espírito é mais evoluído, você entendeu? Ele bloqueia os teus pensamentos. Ele não permite que as tuas evocações o perturbe nas colônias espirituais. Ei, mas essa doutrina é demais, hein? Nossa senhora, gente, remonta às causas de tudo. A evolução dele, ele, através da evolução dele, bloqueia os teus chamados. E se ele já reencarnou noutros planetas? E se ele já reencarnou no seio da sua família? Você entendeu? Então isso tudo são empecilhos que levam o espírito a não comparecer na sua evocação. Por isso nós temos que tomar muito cuidado com essas casas charlatãs, né? Pseudos espíritas, mistificadoras, essas casas meia boca. Quando evocamos ali um determinado espírito, e se aquele espírito se encontrava numa região umbralina, ele não foi retirado do umbral e trazido para se manifestar ali naquela reunião. Se ele se encontrava preso nos túmulos, ele não foi retirado do túmulo para poder. Se ele se encontrava perambulando aí pela rua, sem saber que desencarnou, ele também não obedece às evocações. E se ele já reencarnou? E se ele já reencarnou em outros planetas? E se ele encontra-se numa posição elevada, porque ninguém sabe, porque não está escrito na testa de ninguém, espírito superior, ninguém sabe. E se ele se encontra numa posição elevada, e a gente numa casa pseudo espírita, vem cá, Juventino, 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 e ele não quer vir. Não, eu não vou lá não. Fazer o que lá naquela casa charlatã? Aquelas pessoas todas... Não, não vou não. O espírito é que manda, tendo conhecimento. É ele quem decide. E se também os espíritos que nós evocamos pelos nossos pensamentos despertou em nós só depois que ele partiu para o plano espiritual, né? Que despertou em nós aquele sentimento não de saudade, mas aquele sentimento de consciência pesada. E aí? E aí? Aquelas pessoas que deixam para resolver as coisas só quando o outro desencarna, porque aí ele pensa assim, pedir para quem já morreu é mais fácil, pedir perdão para quem já morreu é mais fácil, porque a gente pede mentalmente, me perdoa, e pronto. Você pensa que é mais fácil? É a mesma coisa.
Você sabe por que é a mesma coisa? Ou às vezes até pior. Nós temos que pedir perdão, nós temos que reconciliar-se com os nossos inimigos. Então, no Evangelho, enquanto nós nos encontramos a caminho com Ele, aqui na terra, para que depois no plano espiritual Ele não nos leve até o juízo. Isso é da consciência e tudo mais. Mas e se nós, né? Aquele sentimento que bate em nosso coração depois que a pessoa parte. Ai, que saudade de fulano, Josefina, Bernadette e tal. E se aquilo ali tudo não for remorso? O espírito lá sabe se aquela evocação é provocada por remorso, ou realmente é por saudade, por amor, ou não. Podendo aquele ser ainda tornar um obsessor daquele encarnado que muito prejudicou no corpo físico, nesta existência mesmo. Ele volta e aqui ele dá um cacete no encarnado. O termo é isso mesmo. Ele começa a perturbar, a desgraçar com a saúde daquele encarnado até falar, chega. Vamos para o próximo vídeo, mas dar sequência nesse tema ainda. Você vai ver ainda o que vai acontecer nesse tema.